Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o tamanho do relógio ideal para o meu pulso. No caso, eu peguei alguns relógios da minha coleção, vocês estão vendo aí 5 modelos distintos. Esse primeiro que eu vou dar o destaque é um relógio Bulova, tamanho médio. É um relógio casual, estilo esporte fino, bem pouco espesso, um tamanho mediano. Ele tem em torno de 43 milímetros se eu medir a coroa. É um relógio mais utilizado para eventos que você pode colocar uma camisa de manga comprida, ele não vai incomodar no pulso, ele é pouco espesso, tem em torno de 8 milímetros como vocês viram. Esse segundo relógio que eu vou fazer a comparação, veja aí, olha, são dois relógios de tamanho mediano, só que o Bulova ele é um pouco menor do que o tamanho mediano da Seiko. Esse relógio Seiko ele tem em torno de 44 milímetros sem a coroa, mas se vocês repararem nitidamente, vocês vão ver que o mostrador do Seiko é muito maior do que o mostrador do Bulova. O Bulova tem 32 milímetros e o Seiko tem 36 milímetros e meio. E de todos os relógios que eu vou apresentar, o Seiko é o relógio que tem praticamente o maior tamanho de mostrador. Ele é comparado ao relógio Invicta, que é o extra grande que eu vou apresentar no final. Esse relógio ele tem uma peculiaridade, né? O pessoal também me questiona bastante por que o ponteiro do segundo central é os segundos do cronômetro e o ponteiro dos segundos do relógio fica na posição das 6 horas ou das 3 horas, enfim. Esse relógio ele também tem essa característica, o ponteiro dos segundos em vermelho aí é o ponteiro do cronômetro, eu vou parar ele e vou zerar. Fica mais fácil para visualizar o resultado do cronômetro quando fica nesse ponteiro central, tá? A espessura desse relógio, o Seiko, ele é em torno de 12 milímetros. Essa é uma caixa padrão que você encontra em muitos relógios aí no mercado. Esse outro relógio que eu estou comparando entre o Oriente, é um Seiko e o Oriente, ele já é um modelo um pouco maior, mas na verdade, se você tirar o acabamento lateral dos botões da caixa do relógio, ele fica quase do mesmo tamanho do que o Seiko, mas só que ele aparece mais volumoso, justamente por conta desses botões sobressalentes na lateral, né? Se você medir aí os botões desse relógio Oriente, ele vai chegar a 51 milímetros, então ele fica muito mais robusto, né, do que o próprio Seiko. No entanto, o mostrador dele é menor do que o do Seiko, né? Esse Oriente ele é menor. Então, o que parece? Que a caixa é muito grande e o mostrador é pequeno. Dá a impressão até de que o Seiko parece ser maior, se você olhar assim em questões do mostrador, né? Esse relógio aí já é um G-Shock com tamanho de 51 milímetros. Ele tem um mostrador de 35 milímetros, ele é menor inclusive do que o Seiko, só que ele é maior do que esse Oriente. Então, se você olhar esteticamente os dois, você vai verificar, parece que o G-Shock é maior do que o Oriente. E na verdade, eles têm praticamente a mesma medida, se contar o espaço lateral da coroa. Esse é o maior relógio que eu tenho da minha coleção. Se daí para você ter uma ideia, ele tem 57 milímetros se contar os botões, 52,5 sem contar os botões e a coroa. Aliás, tô vendo aqui que acabou a bateria, pô, preciso lá trocar, tá vendo? E outro detalhe, hein, falando em bateria, nunca deixe seu relógio com a bateria parada por muito tempo, ele pode estourar, tá? Olha, voltando aí ao relógio, você vê como ele é espesso? Esse relógio ele tem 19 milímetros de espessura, é um relógio bem robusto, bem grosso, né? É um modelo fashion, esportivo fashion, né? E ele assim, ele é parrudo, esse relógio realmente ele é pesado, só que ele tem uma vantagem, ele é extremamente confortável porque ele é anatômico, a pulseira dele também é muito macia. Eu gosto bastante desse relógio porque ele tem a pulseira macia, ele é anatômico e apesar de ser pesado, cansar um pouco o meu braço se eu usar ele o dia inteiro, ele é um relógio que é confortável, porque ele não incomoda o meu pulso, apesar de ser largo. Vou colocar todos esses relógios, eu vou colocar no meu pulso para vocês verem, tá? E aí, batendo um papo agora aqui, falando sobre a perspectiva do relógio no meu pulso, veja aí, ó, esse é um relógio, como eu falei, o Bulova, ele tem em torno de 40 a 43 milímetros, contando a coroa. E ele tem 8 milímetros, olha como ele é estreito. É um relógio que realmente é muito confortável, não é muito pesado, é um relógio extremamente delicado, então se você utiliza uma roupa com manga longa, não vai incomodar, um paletó não vai incomodar, e pro dia a dia também, né? É um relógio multicalendário, ele não é cronômetro, tá? Ele aparentemente parece, mas não é, e ele se adequa bem ao meu pulso, mas para mim, na minha opinião, Tarcísio, para mim esse relógio é um modelo pequeno, masculino. No entanto, ele tem as medidas de um relógio quase médio.
Já esse outro relógio da Seiko, ele é um relógio mediano, tradicional, padrão do mercado de relógios mundial. Esse relógio aí, como eu falei, 44 milímetros, você encontra muitos relógios aí com esse padrão de caixa. E é um relógio também que não é muito espesso, ele tem 12 milímetros, ele se adequa bem ao pulso. É um relógio assim que, para minha opinião, Tarcísio, ele é um relógio mediano, tá? E é um relógio extremamente elegante, né? É um relógio que preenche bem o pulso, tem uma boa visualização. O relógio Oriente, você pode ver que ele já é mais parrudo, né? Mais robusto, ele é mais alto, ele tem uma espessura aí de 17 milímetros, se não me falha, 15 milímetros. A pulseira também dele, ela é mais larga, assim, no encaixe da caixa do relógio, então ele aparentemente parece um relógio bem mais robusto do que o Seiko. Só que ele não é tão maior, né? A diferença são de 2 milímetros. E se você reparar os dois relógios no pulso, tanto o Oriente como esse G-Shock, você vai ver que parece que até que o Oriente ele fica maior no pulso, né? O G-Shock ele é mais uniforme, a pulseira é mais uniforme, ele não tem coroa nem botões sobressalentes, desproporcionais só de um lado, então ele fica mais homogêneo no pulso. E é um relógio, na minha opinião, tamanho grande. Há quem diga que esse relógio pode ser extra grande por conta de ele ter 51 milímetros, mas na minha opinião, Tarcísio, por conta do meu pulso de 19 centímetros e meio, esse relógio para mim é considerado um modelo grande para quase extra grande, né? Então depende muito do teu pulso para você chegar e falar, poxa, mas ele é grande ou ele é pequeno? Depende muito do gosto. Tá vendo? Olha, esse relógio aí que ele tem quase 57 milímetros medindo a coroa, ele não parece tão exagerado no meu pulso, porque eu tenho o braço grande. Eu tenho 1,84 m, um pulso de 19 centímetros e meio, né, de circunferência. Então é um relógio que, bom, ele é espesso, isso sim. Então você vai ver que ele, se olhar de lado assim, ele vai ficar bem espesso. Só que é um relógio que, por ele ser anatômico, ele é confortável. Então depende muito dessa perspectiva, do teu ponto de vista também, saber se é um relógio grande ou pequeno. De repente, tem pessoas que vão achar que esse relógio não é um extra grande, e tem pessoas que vão achar que esse relógio é exageradamente grande, né? Na minha opinião, Tarcísio, ele é um relógio grande, extra grande. Voltando a esse relógio Seiko, o que eu queria dizer, esse é um relógio que ele, de todos esses que eu apresentei, como eu falei lá no começo do vídeo, é um relógio que praticamente tem o maior campo de visão de mostrador. Apesar do Invicta ter quase 57 milímetros, ele tem 37 milímetros de mostrador. E esse Seiko, que só tem 44 milímetros, ele tem 36 milímetros e meio de mostrador. Então, o campo de visão do mostrador gera uma perspectiva de que o relógio pode ser maior do que o que ele aparenta ser, tá? Então você tem que se atentar muito a esse ponto quando você vai comprar um relógio. Por quê? Se você pega um relógio que tem o mostrador pequeno, ele vai dar uma perspectiva menor no seu pulso. E se você compra um relógio com uma perspectiva maior de mostrador, ele vai parecer maior no seu pulso, tá? A espessura também é fundamental, ele vai deixar o relógio mais confortável. Se você tem uma espessura pequena, ele vai ficar mais confortável. Uma espessura maior vai ficar mais desconfortável. E o peso, né? Quanto mais espesso, mais pesado ele é. Eu procurei fazer assim um resumo desse assunto, porque eu vejo muitas pessoas com dúvida, e eu espero que esse material aí tenha esclarecido bem a relação do tamanho do relógio, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!